Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando na nossa terceira unidade. Essa unidade é bastante importante porque vocês vão aprender exatamente como fazer a atividade e inserir no sistema, tá certo? Então, é uma atividade que vai exigir de vocês, né, uma relação no grupo, né, que cada polo vai construir um grupo, né, tem a quantidade de pessoas aí que está escrito, né, lá. Então vocês podem fazer, eu acho que acredito que sejam 6 pessoas, 8 pessoas, e vocês podem encontrar um jeito de construir de forma online, porque cada um pode fazer suas imagens, né? Eu sugiro que vocês façam imagem de vocês mesmos, né? Assim, para construir os balões, construírem a história. Agora, o mais importante é escolher um tema, né? Escolher um tema, selecionar um tema entre os temas que vocês acham que é importante ser discutido nesse momento, um tema que expressa um pouco de conflito ou de problemas vivenciados que vocês acham que é importante trazer para a cena, tá? Então, a partir desse tema, vocês constroem situações desses temas, tá certo? Então, através de quadrinhos, como se fosse uma história em quadrinhos, ou a fotonovela do oprimido, como a gente está chamando aqui, tá certo? Claro, para fazer isso, tem todo um processo de sistematização da construção de um texto dramático, né? Que são textos falados, né? Não são textos, são textos no discurso direto, né? Não no discurso indireto. Para isso, eu coloquei um livro chamado Pedagogia de um Teatro Popular. Esse livro conta a história, não é, de meninas, não é, que trabalharam, que eram atendidas por uma instituição, e lá se fazia, a gente construiu nas oficinas de teatro todo um processo de dramaturgia. Tá? Então vai contando aí desde a questão dos temas, que eram temas que elas traziam, que tinham a ver com o cotidiano delas, e a partir desses temas eram desenvolvidos uma dramaturgia, ou seja, um texto escrito, né, com falas, pela improvisação delas, às vezes primeiro o texto, às vezes primeiro as improvisações. Claro, né? Essa atividade ela foi desenvolvida no presencial. Né? Então, aqui, esse teatro, que não era uma fotonovela, era um teatro mesmo acontecendo no palco, ele se dava exatamente desse modo, não é? Com a partir dessa dramaturgia ou desse roteiro que elas escreviam, e aí, com base numa situação, né? Tendo o tema gerador, né, escolhido como referência, então ela trazia isso nas cenas, para uma cena de conflito do cotidiano. Aqui, como a gente não vai fazer no presencial, nós vamos fazer, de certo modo, com a fotonovela, ou seja, com os balõezinhos, ou seja, em quadrinhos. Né? Então vai contar essa história em quadrinhos. Quem seriam os personagens? Nós mesmos, nós podemos tirar uma foto, né? Vocês podem ver aí, né, que eu vou tentar explicar. Tira uma foto e em cima dessa foto vocês podem ir trabalhando expressões. É evidente que essa foto tem muito a ver com uma situação que vocês criaram nessa dramaturgia, ou seja, nesse texto, nesse roteiro, não é? Então, tem personagens, então, quem personagem é esse? Então, vocês escolhem quem é que vai fazer o personagem tal, quem vai fazer tal, tal. Só que vocês vão apresentar através de expressões. E nessas expressões colocar os quadrinhos, né? E aí fazer como uma fotonovela, tá certo? Então é mais ou menos isso. O texto, como escrever esses textos, as dinâmicas que vocês podem utilizar, que estão lá nesse livro, né? Pedagogia de um Teatro Popular, vocês vão encontrar como foi, vocês vão ver lá os passos, né, que esse grupo deu para chegar até o texto dramático, até a ser criado um texto dramático com, com teatro popular, né? Um teatro de rua que eles terminaram montando, que elas terminaram montando o espetáculo. Mas até lá, muitas situações foram trabalhadas de forma por meio dos jogos improvisacionais, né? Com base nesses temas. Tá? No tema gerador, ou seja, um tema de interesse lá do grupo. Então não era uma coisa que vinha um tema de cima para baixo, eu dava um tema para as pessoas, não. Elas discutiam é,
em círculo, né, falando das situações vivenciadas por elas e os conflitos, né, geralmente situações de opressão em que alguém era oprimido por outra pessoa, e a partir daí ela trazia aquele tema. É evidente que às vezes você tem um tema de opressão e esse tema ele não um só para todas as situações, né? Para todas as realidades, todos os contextos. Então, tem aquele tema que ele se desdobra em diferentes situações. Então, era isso que acontecia nas cenas que elas apresentavam. Então, o que vocês vão fazer aqui é isso. Qual tema vocês gostariam de discutir? Um tema que trouxesse à tona, que falasse dessas situações conflituosas e problemáticas, né, opressoras que vocês vivem hoje. Então, vocês trazem isso através dessa situação, através desses quadrinhos, ou seja, dessa fotonovela, dessas expressões. Sugiro que vocês podem fazer recortes também e trazer, né, evidentemente. Mas seria muito interessante que vocês estivessem fossem os atores e atrizes dessa construção. Ou seja, vocês fazem foto com expressões de vocês mesmos e colocam os balãozinhos, ou seja, vocês assumindo os personagens. Como está mostrado aqui, você já viu, né? Vai já passar que foi uma experiência que a gente realizou durante a pandemia e que cada um fez isso em casa. Então as pessoas não se encontraram, e elas construíram essa cena, né? Esse teatro, essa fotonovela em casa. E assim, não só com as imagens paradas, mas aí eles foram mais além e fizeram também o vídeo das situações, ou seja, criaram uma situação em movimento, né, da história. Que vocês vão ver aí, tá? Mas aqui, pra gente, ficamos na fotonovela. Quem quiser fazer o vídeo, evidentemente, não tem problema, pode apresentar no dia do seminário, tá certo? Então, já de antemão, vocês têm esse texto, vocês podem ler o livro, ver como é que eles fazem até chegar, que elas fizeram até chegar à construção do texto. Isso pode ajudar vocês na criação do roteiro. Assim como vocês também têm a aula síncrona e a gente pode conversar mais sobre isso e a gente vai comentando como fazer, tá bom? Então vocês vejam lá que vocês colocam a atividade no lá na parte da atividade 3, né, vocês trazem isso em PDF, né, e também vocês podem discutir no fórum. Então, o fórum dessa terceira unidade é exatamente para vocês irem discutindo sobre como vocês estão fazendo. Né? Aí vai socializando isso e vai aprimorando, cada um vai vendo como cada pessoa está fazendo, tá certo? Então é uma atividade simples, mas uma atividade que vocês podem fazer como um jogo, como uma dinâmica, tá? Então se divirtam nessa atividade, que é uma atividade bastante interessante, não é? Para a gente expressar situações vivenciadas por nós ou simplesmente somos testemunhas ou que a gente ouviu falar. Então esses temas podem vir a partir dessas realidades. Então vocês vão ver aí que primeiramente se construiu as imagens, né? Os jogadores, atrizes e atores construíram essas imagens que vocês estão vendo aí, enviaram uma para a outra e depois juntaram, né? Os encontros eram à distância e apresentaram, porque eles já tinham um tema, já tinham mais ou menos um roteiro, uma situação, uma cena, e aí eles enviaram as imagens de alguns momentos. Depois eles colaram balões nessas imagens para contar a história, né? Então como eles fizeram? Olha aí, tá vendo? Aí depois eles colocaram o que cada um estava dizendo, tá? E aí foram construindo a dramaturgia, né? Quer dizer, nesse discurso direto, que é o discurso da palavra, da fala, né? Então eles foram formando a história em quadrinhos, né? Então é isso, na verdade, né? Que a gente vai fazer aqui, vocês apresentam nesse dia, contando a história. O importante é que vocês, no dia da apresentação do seminário, vocês falem do processo de vocês, por que escolheram o tema,
qual a importância desse tema, faça uma discussão nesse sentido e depois mostre a história, né, em quadrinhos, e faça os comentários. Então, isso, na verdade, é a apresentação no seminário, que você teria entre 10 a 15 minutos para cada grupo apresentar no dia. Tá bom? Então, até lá. Então, quero desejar tudo de bom para vocês. A gente está chegando ao término da nossa disciplina. Quero desejar a todos né, uma ótima trajetória nessa formação de vocês e que o C1 sirva para que vocês possam, de fato, fazer uma formação reflexiva, crítica e que possa ajudar vocês no processo de ensino, né, do processo de aprendizagem, nas salas de aula, interagindo com os alunos, os seus futuros alunos das escolas que vocês trabalharão, evidentemente. Tá bom? Então, tudo de bom. Qualquer coisa vocês podem perguntar também. Na aula síncrona, estamos ali para ver, né? Tem a aula síncrona aqui, vão ser seminários, né? Então é bom prestar atenção que cada dia vai ter o seminário de apresentação dos polos. São 2 dias para 3 polos e depois mais o outro dia para outros polos e teremos mais um dia para caso alguém fique sem apresentar, apresentaria nesse último dia. Tá bom? Então são 3 dias de seminários. Então tá bom, até lá, tá certo? E a gente vai conversando.